boa tarde, time. Bruniele, Sara, Jonathan, Keren Teles, Marcondes, Cuidare, Daniel, Jonathan, Fernanda. Dá 5 minutinhos aqui para o pessoal terminar de entrar, a gente já começa, tá? Minha câmera também está ligando aqui. Magda, boa tarde. Aí, agora carregou minha câmera. Vou dar aqui uns minutinhos e a gente já começa com energia total, né? Segunda quinzena do mês, inegociável entregar resultado, hein? Só esperar o time aqui. Pode entrar assim pelo link. Se tiver com problema no link, me avisa que eu te mando de novo, tá? Prontinho, dei os 5 minutinhos, vamos começar. Se alguém for entrando, eu vou liberando aqui. Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre perfil de cliente, tá? Para que a gente possa identificar qual a maneira de conduzir melhor os nossos atendimentos mediante a cada perfil de cliente. Isso é crucial, porque isso vai ditar a nossa conversão, isso vai ditar o retorno do nosso cliente, isso vai ditar a maneira com que ele vai ser atendido, condicionado e direcionado para o atendimento. Então, a partir do momento que a gente entende, né, em relação ao perfil, como eu atendo esse cliente, como que eu direciono, né, como que eu mando um áudio, como que eu reformulo a pergunta para o meu cliente,
como que eu direciono, isso é de extrema importância, para que a gente não perca o time do cliente, para que a gente não perca a interação do nosso cliente, para que a gente não perca a nossa conversão, transformando ela em venda, que é o mais importante, tá? E o meu treinamento, ele não é monólogo, tá? Não sou só eu que falo, eu gosto de participação e eu faço pergunta aqui dentro do nosso treinamento. Então, primeiro ponto, eu quero entender de vocês o que vocês consideram perfil de cliente, tá? Magda, me fala um perfil de cliente que você considera como um perfil. Microfone. Perfil de cliente. Tem cliente que a gente liga e ele trata a gente tão bem que é tão fácil lidar com ele, mesmo que ele não chegue ao fim de uma compra, mas a conversa flui naturalmente. Né? Esse é um cliente que acho que todo mundo gosta de atender. Todo mundo quer, né? Todo mundo quer um cliente assim, né? Mas também tem aqueles clientes que já te trata tão mal na primeira tentativa que até desliga o telefone, né? Na cara da gente, né? Sim. Aí esse já é o que a gente não quer, né? Esse ninguém quer. Marcondes, me conta você, o que você acha que é um perfil de cliente? Qual o perfil de cliente que você acha que existe? Microfone, Marcondes. Só apertar de novo no microfone que não está saindo o seu áudio. Aqui embaixo. Embaixo da Natália aqui, tem ali o microfone. Aí, agora foi. Pronto, agora foi. Bom, tem diversos perfis de cliente, né? Tem esse que foi retratado, que é um cliente que interage com você com facilidade, que te escuta, que gosta de trocar ideias. Esse, em tese, seria o cliente ideal, né? Mas também tem aquele cliente que tem uma restrição a te ouvir de forma adequada, que sempre põe objeções, questionamentos, né? Esse é o, vamos dizer assim, o pior de todos, né? E tem o meio termo, aquele cliente que te dá a oportunidade de falar, que te escuta, mas que muitas das vezes, para fechar um negócio e tal, ele, vamos dizer assim, ele é moderado em relação a isso. Então, acho que cabe a cada um de nós perceber e entender isso da forma de que cada cliente tem um perfil, né? Então, é tentar descobrir naquele momento ali da forma assertiva qual o perfil que ele tem, tá certo? Show de bola, isso mesmo. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Cuidar e SMS, que está aparecendo aqui para mim. Com quem que eu falo aí na ponta? Oi, Oi, qual é o seu nome? meu nome é Patrícia. Patrícia, me fala uma coisa. Por que você acha que é importante eu entender o perfil do meu cliente antes de dar sequência no atendimento? Porque eu acho que tem aqueles perfis que é mais por curiosidade, que ele se interessa no trabalho da gente, mas ele está ali mais por curiosidade. Daí, dependendo, não compensa muito a gente ficar investindo ali, perdendo nosso tempo com esses tipos de pessoas, de paciente, no nosso caso é paciente, né? Cliente. Tem os que vêm já em busca, que já vem aberto, que nem eles falaram, para conversar, que tiram as dúvidas, deixam a gente falar, né? Que é os que a gente mais gosta, os que já vêm pronto para compra, né? Mas eu acho que seria mais esse. A gente entender o que ele busca, a dor ali deles, bem certinho para a gente ir já direto ao ponto. Isso mesmo. Por que eu estou fazendo essas perguntas, né, time? Para que a gente possa entender qual que é a percepção de vocês, para que agora a gente gere, de fato, todo o direcionamento e alinhamento em relação ao perfil, tá? Então, primeira coisa, qual que é a ideia? Eu preciso de entender, né, porque todo cliente, ele pensa, ele sente e ele decide de forma diferente. Então, cada cliente tem um perfil de compra. Eu, Natália, eu sou daquela que, de fato, se eu for atendido por uma pessoa que me dá um excelente atendimento,
Eu sou aquela cliente que fica totalmente envergonhada de não comprar. Por quê? O vendedor na ponta, ele me deu atendimento, ele fez a venda consultiva, ele me mostrou de fato o que eu precisava, ele surtiu a minha necessidade, por que eu não vou comprar? Né? Então, sou aquele perfil que, de fato, conforme o atendimento que me é gerado, eu sou aquela cliente que não nega a compra, né? Já o meu esposo é aquele perfil que ele pesquisa, que ele vai lá no Google, que ele olha uma avaliação para poder ver se, de fato, aquela empresa ali é segura, né? Para poder ver se tem avaliações positivas. Ele não compra na primeira loja que ele entra, no primeiro produto, serviço que ele vai olhar. Ele pesquisa, ele olha, ele compara, né? Então, é sempre importante a gente entender, porque cada perfil comprador, cada pessoa, ela tem uma maneira diferente de pensar, de sentir e de decidir. Então, é de extrema importância que a gente compreenda e entenda, né? Como que a Magda pensa como cliente, né? Como que ela toma a decisão, como que ela segue o atendimento, como que ela se sente, né, em relação ao que ela está comprando, então seja um produto, serviço. Então, é de extrema importância a gente entender como o nosso cliente pensa, sente e decide de formas totalmente diferentes, tá? O papel do vendedor, de fato, vocês, eu também, que sou vendedora, é a gente identificar o perfil e ajustar a nossa comunicação de forma assertiva e direcionada, tá? Para que eu consiga gerar conexão, para que eu consiga gerar escuta ativa e para que eu consiga gerar o quê? Energia e emoção na venda. Então, lembra que a gente falou aqui no começo? O cliente, ele pensa, ele sente e ele decide. Então, identificando dessa maneira, eu vou trabalhar direcionando o meu cliente com conexão, escuta ativa e emoção e energia para a venda, tá? Os 4 perfis de cliente. Hoje nós temos 4 perfis que contemplam o perfil de cliente. O primeiro perfil, gente, é o cliente racional. É aquele cliente que ele é lógico, ele é analítico. É o cliente que tem como característica, sabe aquele cliente que pergunta muito, Magda, onde que fica esse empreendimento? Ô, Magda, mas qual a localização? Mas, ô, Magda, aonde que fica o acesso? É aquele cliente que gosta de perguntar muito, que ele gosta de dados, que ele compara valores. Lembra do meu marido? Que eu falei que ele não compra sem pesquisar, sem olhar uma avaliação de Google? Ele é analítico e, de fato, ele está ali na ponta, né? Querendo saber dados, fatos, ele pergunta, ele questiona, ele compara valor. Então, o nosso primeiro perfil de cliente é o nosso cliente racional, tá? Então, é aquele cliente que vocês vão perceber aí na ponta, que vira para a Paty e faz muita pergunta, que vira para a Fernanda e faz muita pergunta, que olha ali para a Keren Teles, vai querer saber sobre dados, comparativo. Então, esse é o cliente que a gente fala racional, que ele é lógico e analítico. Natália, como que eu vou tratar esse cliente? Socorro, e agora o que eu faço? Ele está me perguntando muito. Nossa, mas ele está querendo comparar. Mas ele olha valores. Como que eu vou tratar esse cliente, né? Então, a gente já identificou. Primeira coisa é identificar o perfil. Então, se eu peguei a Fernanda, que ela está me perguntando muito, que ela gosta de dados, que ela compara valor, eu já entendi que é um cliente racional. Agora, eu preciso do quê? Entender que vai ser um cliente que, através de números, fatos e o mais importante, prova social. Esse cliente, se vocês tiverem um antes e depois, for um protocolo que a gente tem em relação à estética, se for empreendimento, você poder mostrar um cliente que acabou de adquirir aquele imóvel, né? Você mostrar uma casa ali que já está tendo ali, que a pessoa já entrou, que ela já está tendo um investimento, por exemplo, uma casa que acabou de comprar de R$500 mil, passou-se ali 12 meses, aquela residência naquele determinado local, ela já está sendo avaliada a mais de 700 mil. Então, é mostrar para o cliente, tá? O cliente racional, ele gosta desses números, ele vai gostar de ter fatos da Magda, ele vai gostar de ter provas sociais ali da Paty. Então, é de extrema importância que eu saiba direcionar. Não gaguejem ali, se não souber das informações, gente, não tem problema, tá? Mas sempre traga para o cliente o quê? Ó, Magda, já vou te trazer essa informação para que eu possa dar sequência no seu atendimento. Magda, eu tenho aqui esse direcionamento para poder te pontuar, já vou estar te alinhando. Então, você ganha esse time para você juntar todas as informações pertinentes para repassar para o cliente, tá? Frases de impacto para a gente poder tratar com esse cliente. Como que eu vou tratar?
Então, Magda, eu super entendo sua análise, né? Eu vejo como esse resultado é comprovado em clientes semelhantes a você. Então, se eu pegar a Magda que está ali querendo analisar resultados, eu vou fazer essa técnica de espelhamento. E sempre trazendo para ela que eu compreendo, né? Que eu entendo a análise dela, que eu de fato, vou estar mostrando para ele coisas e clientes que tiveram o mesmo resultado, que tiveram o mesmo, a mesma compra comprovada, né, com resultados semelhantes ao que o cliente procura. É uma localização, é um investimento, é um antes e depois de um protocolo capilar, é um antes e depois de uma enzima para emagrecimento. Vamos pegar aqui empresas que nós temos aqui hoje que vendem cartuchos, que vendem papelaria, cliente quer ser comparativo, gráficas digitais. Então, sempre a gente entende a análise do cliente e vai mostrar com dados comprovados os clientes que tiveram a mesma prova social, tá? Outra frase de impacto para a gente poder tratar com esse cliente. Então, a gente pegar aqui, por exemplo, igual o Marcondes, né? Marcondes, eu sei que você gosta de clareza e aqui está o comparativo com os benefícios reais aqui que você tem. Então, trazer para o cliente, criar essa história, né, para que ele compreenda através de dados, fatos, provas sociais, tudo aquilo que ele tem como uma antecipação de objeção, porque ele é um cliente analítico, porque ele é um cliente que tem dúvida, tem receio na compra. Então, a gente precisa de maneira ser direto, direcional, pontual e compreender e direcionar o cliente para a decisão, tá? Então, usem a técnica de criar esse rapport com o cliente, de trazer esse comparativo para ele, de gerar o storytelling, que é uma história que a gente conta, né, de forma lógica e com resultados. Então, o primeiro perfil de cliente racional, eu trato dessa maneira, sendo direto no meu atendimento, sem ficar com muito rodeio com o cliente, porque ele já é um cliente analítico. Então, se for aquele cliente que vai ficar ali com muita pergunta de sondagem, direcionando muito ele, sem a tomada de decisão, ele vai ser um cliente que vai espanar, que vai sair. Porque ele é racional, né? Ele é lógico. Então, ele já está vendo, opa, abordei meu cliente, apresentei para ele o benefício, sondei ele, entendi a real necessidade dele, observei o perfil de cliente que ele é, agora o que eu vou para a tomada de decisão. Para não ficar com rodeios com esse cliente. O mais importante, na tomada de decisão, além de eu valorizar os meus benefícios para o meu cliente, eu vou ter que ter dados, fatos e prova social. Porque ele vai querer. Ele vai ser um cliente que só vai comprar mediante o quê? A ter essa comprovação, tá? Então, tenham isso. Se não tiverem, gente, a gente monta para vocês, levantem a mão quem são os consultores de vocês. Meu time que está aqui comigo já me conhece, estão precisando, me chamem ali no particular. Que a gente direciona, a gente cria essas provas sociais, ou a gente cria algum e-book para vocês, para que vocês tenham esse direcionamento mais pontual com o cliente de vocês. Eu já tenho aqui a área de estética, a maioria das áreas de estética que eu atendo aqui, gráficas, a gente já tem antes e depois, a gente já tem o contexto do cliente que teve ali, né, em relação à entrega rápida, então nós já temos todo esse contexto. Se precisarem, posicione. Segundo perfil de cliente. Lembra que a gente falou? O cliente sente, pensa, né? É muito importante entender que são 3 lógicas do nosso cliente. O cliente pensa, sente e decide, tá? Então, a gente tem agora o segundo, que é o nosso cliente emocional. É aquele cliente que compra pelo coração, pela emoção, tá? Então, é aquele cliente que, de fato, ele vai valorizar a conexão, ele vai ser um cliente que, de fato, você pegar na mão faz toda a diferença. Você dá um sorriso no rosto se for presencial, vai fazer toda a diferença. Se for um áudio que você manda para o cliente, o áudio com a tonalidade de voz vai gerar essa conexão. Ele vai sentir, opa, olha só a Paty, o jeito que ela está me atendendo. Opa, olha só o Gabriel, o jeito que ele está me atendendo. Então, o cliente emocional, ele decide pela emoção do coração. Alguém levantou a mão? Peraí, Nata, deixa eu abrir aqui, que saiu perguntinha. Nós, da Jalapoeiros, gostaríamos também. Nosso produto... Peraí. Tá cortando aqui. Nosso produto é pacote de viagens para o Jalapão. Natana, tá aí? Cadê Natana? Natana, liga o microfone. Eu só não entendi. É uma pergunta ou você tá me afirmando? Não, porque você falou do direcionamento, né? Que se mais alguém quisesse... que só te avisasse, né? Aí pra prova social, você fala, pra gente isso, montar a prova social. Isso. Perfeito, pode deixar.
E o seu aqui, a gente está falando de viagem também, é uma grande conexão e uma grande parte emocional também, né? Que a gente lida com essa questão do quê? Da viagem, de um sonho, de empoderamento de um cliente. Isso. Perfeito, Natana, eu vou colocar aqui, vou montar para social para vocês. Tem mais Ok. algum ponto que você precisa? A princípio, acho que seria isso, só se os meninos tiverem também algo a acrescentar. Tá, pode ir mandando aqui, tá? E podem levantar a mão. Não só a Natana. Se mais alguém tiver aqui, gente, como eu falei, meu treinamento não é monólogo. Podem falar, posicionar e perguntar, Natália, e aqui na minha empresa, como que eu trato isso? Como que eu faço isso? Podem ficar à vontade, tá? Porque, de fato, o Hot City é para isso. Natália, Oi? deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. O que a gente faz com o cliente que só liga quando está precisando, só liga às 6 horas da tarde da sexta-feira, quando Eu ele não falo tem que... mais ninguém para ajudar ele, você liga a Certo. semana inteira, ele não te atende, foge de você igual o diabo foge da cruz. Aí quando ele tá com o problema do tamanho do mundo, ele lembra que você existe. Você faz com cara desse. Eu falo que o quê, gente? A gente lida com pessoas, né? Pessoas têm todas as suas particularidades, suas indecisões e as suas motivações de compra. Eu falo que todo cliente é potencial. A gente só precisa de direcioná-lo e trazer ele para dentro da venda de maneira assertiva. Então, vão ter clientes que, de fato, eles vão ficar a semana inteira. Lembra que eu mando lá no grupo para vocês? Gente, vamos fazer apresentação, abordagem, sondagem, valorização de benefícios, quebra de objeção e fechamento? E hoje eu mandei para vocês, gente, não esquece, primeiro ligação, segundo áudio, terceiro mensagem. E a gente fala da importância do follow-up, que é reativar o interesse de compra do meu cliente. Só que cada cliente vai ter esse time. Vai ter cliente que a gente fez o follow-up a semana inteira, igual o Vitor falou com o cliente a semana inteira, e ele vai tomar a decisão o quê? Às 5h59 da sexta-feira. Vai ter aquele cliente, quando a gente trabalha no sábado, que a gente fecha meio-dia, que vai tomar a decisão 11h59 do sábado. Eu falo que o quê, Vitor? É importante a gente nunca deixar de atender o nosso cliente. A gente tem que mostrar para ele que nós temos esse diferencial da qualidade da venda consultiva. E mostrar para ele, né? No caso, se já fechou, você não consegue dar uma sequência para ele, né? Passar, ó, Vitor, eu compreendo a sua tomada de decisão agora, mas é o seguinte, para me poder mandar esse fluxo seu para a nossa parte de implementação aqui, em relação a gente fazer todo o maquinário, a gente fazer todo o investimento aqui das tampas, aqui dos seus produtos, eu tenho um time, eu tenho um tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou deixar tudo pré-pronto para na segunda-feira, às 8 horas, eu vou te retornar para a gente só poder finalizar. Ok? Podemos seguir dessa maneira? E aí você direciona o teu cliente para a tomada de decisão da maneira que você vai conseguir atender ele. Né? Porque, por exemplo, a Magda, você é dos imóveis mesmo, né? Tô falando certo, né? Magda, você vai conseguir mostrar um imóvel para a Natália 10 horas da noite? Então, a Magda vai fazer o quê? Vai direcionar a Natália. Depende, né? Se for por vídeo, se eu tiver em casa, até consigo. Se eu estiver na rua, não. Queria agora no plantão. Dá para mim ir? Não, plantão não tem essa. Então, eu falo o quê, gente? A gente está falando a verdade, de maneira clara e transparente, né? Então, Magda, hoje, infelizmente, nesse horário de plantão, eu não tenho como estar te atendendo. Mas eu já vou estar deixando agendado a nossa visita, tá? Amanhã, a partir das 9 horas, eu tenho aqui o horário de 9 e 10h30. Qual o melhor horário para você? E aí você já direciona para esse modelo, tá? Faz sentido, Vitor? Só o microfone. Então, muitas vezes até faz, só que tem pessoas que só lembram de você quando... Como que eu posso dizer? Quando a bucha estoura? É isso aí. Quando não tem mais ninguém para salvar ele, aí ele lembra de você, faz 1001 promessas. Não, vamos fazer uma parceria agora vai ser diferente. Aí abre amanhã, faz umas peças para mim, semana que vem tem mais. Aí você vai lá, escala a sua equipe, atende ele, dá o seu melhor e depois ele some. Certo. O Vitor, eu falo que assim, Aí, todo cliente... Sabe o que acaba acontecendo? Eu estou tão chateado com isso que sexta-feira, meio-dia, eu não atendo mais ninguém. Porque, é sério, 99% das vezes é uma bucha que ninguém resolveu para ele a semana inteira e ele quer que você resolva sexta-feira no final do expediente.
Aí quando você retorna segunda-feira, já percebi isso já. Já fiz o teste. Você retorna segunda-feira, pô, recebi só uma ligação sua, sexta-feira não pude atender. Ah, não, era só para conversar um assunto, mas já resolvi. Eu falo que eu falo, vocês que têm essa parte de produto, né? Que trabalha aí com essa parte de fazer ali todo o protocolo para o cliente ali, né? Eu falo que o quê? É importante você ter nessa segmentação de você de indústria, né? De mostrar para o cliente como funciona, trazer o teu cliente na sua particularidade, mas ao mesmo tempo sem a gente deixar de atender. Porque eu falo, quando nós estamos construindo uma base de carteira de cliente, é importante a gente abraçar nesse contexto. E depois nós vamos o quê? Trazendo, identificando o perfil de cliente, dando a sequência e direcionando o nosso cliente. É a mesma coisa que eu falo, Vitor, a mesma coisa que você tem aí, eu falo nas clínicas de estética que eu atendo aqui, sempre tem aquele cliente que o quê? Ai, marca minha depilação para hoje. Ai, marca aqui a minha sessão de massagem para hoje. Gente, tem jeito? Não tem, né? Só que o quê? A gente não pode negar o cliente, né? A gente tem que compreender, trazer, encantar e reverter esse cliente. Então, eu falo que todo cliente é potencial. Toda oportunidade é oportunidade. Porque cada cliente, lembra, ele pensa, ele sente, ele decide de uma maneira diferente, tá? Então, é importante a gente sempre tratar de maneira igualitária, no sentido do quê? De trazer esse cliente para a gente, tá? Qualquer dúvida, você me posiciona mais aqui, Vitor. E o segundo cliente que a gente traz é o cliente do emocional que nós falamos, né? Então, a gente precisa de gerar conexão, experiência e confiança. Isso é o mais importante. É aquele cliente que, de fato, se ele não sentir que a Natana está trazendo para ele uma confiança de entrega do produto, serviço que ela vende, ele não vai comprar. É aquele cliente que, se entender que a Fernanda está querendo engambelar ele em algum momento, ou querer passar um protocolo que às vezes não faz sentido, ou falar de uma entrada que não está ali dentro do que o cliente observou, ele vai gerar essa desconfiança, essa incerteza e não vai seguir. Então, é aquele cliente que a gente precisa, de, ao mesmo tempo, de encantar, gerar conexão, mas o mais importante para esses clientes é a confiança. Vocês já pegaram cliente, vendedor, né, no caso? Vocês já compraram alguma coisa, alguma venda que você já sentiu assim, eu acho que não vai dar certo, hein? Ai, não sei se esse produto aqui vai fazer sentido com o que eu estou procurando. E será que esse protocolo aqui que a Cuidare está me vendendo, realmente eu vou emagrecer esses 5 quilos que eu quero? Opa, será que esse transplante capilar aqui mesmo, nesse tempo que ele me falou, vai fazer sentido? Vai crescer mesmo meu cabelo? Então, eu falo o quê, gente? É de extrema importância, tem diversos produtos, principalmente quando a gente fala mais voltado para a saúde, ou produtos de high ticket, né, que o cliente investe mais, ele tem muito essa dúvida, ele tem muito essa desconfiança. E se a gente não gerar essa confiança para o meu cliente, por mais que ele é emocional, a gente sabe que ele compra pelo coração, só que se a gente não gerar para ele a confiança, ele não vai comprar. Vai ser aquele cliente que vai sumir. Opa, nossa, mas a venda estava feita, Natália. A venda estava ganha, o cliente sumiu. Vamos olhar seu atendimento? Vamos ver se em algum momento você deixou alguma coisa que gerou incerteza ou dúvida no teu cliente? Vamos fazer uma monitoria da tua ligação? Vamos ver se em algum momento você gerou incerteza do teu cliente? Tá ali. Muitas das vezes, às vezes a gente, ao invés de ser direto, a gente enrola. Ao invés de a gente gerar segurança, a gente gera insegurança para o cliente. E aí, esse cliente emocional, ele, ó, some. Então, gente, é de extrema importância tomar cuidado com as palavras. É de extrema importância que a gente gere essa conexão, que a gente gere essa certeza para o meu cliente. Porque indecisão por indecisão, gente, meu cliente ele é indeciso. Independente do perfil, ele é indeciso. Ele tem o perfil de decisão de compra, mas todos os clientes são indecisos. E se eu for mais um vendedor que gera indecisão para o meu cliente, ele some, tá? Então, nessa parte desse cliente emocional, não esqueçam de gerar a confiança, tá? Mostre sempre empatia para o cliente, conte histórias que inspiram, storytelling, né? Traga a técnica da imaginação guiada com o cliente, leva ele para ele poder sentir, né? Como que ele vai estar com o produto, seu empreendimento, como que ele vai estar lá, né? Imagina só, Magda, você nesse quarto aqui com uma ampla varanda, onde você tem acesso aqui, over delivery, que você olha aqui essa paisagem. Imagina só você com esse protocolo, com esse procedimento de emagrecimento. Imagina só você colocando a calça jeans e a calça jeans estando confortável. Imagina só, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Gustavo, imagina só, Gustavo, você comprando hoje seus cartuchos e sempre ter essa reposição imediata para você.
técnica da imaginação. Coloque o cliente para poder sentir, imaginar dentro do seu produto, do seu serviço. Isso é de extrema importância, tá? Traga o cliente para isso, para que ele possa ter essa técnica da imaginação guiada, para que ele se sinta dentro do que ele está comprando com vocês, tá? Frases de impacto para esse cliente emocional. Mais do que um produto, é sobre como você vai se sentir ao conquistar seu produto ou seu serviço. Já atendi outros clientes aqui, Maria, que assim como você, buscam segurança e hoje vivem totalmente em transformação, tá? Então, são palavras-chave. Gente, eu vou mandar isso aqui para a Eva depois compartilhar com vocês. Então, vendo que tem gente que está anotando aqui, mas eu vou compartilhar com vocês, tá? Então, não esqueçam, cliente emocional, ele decide pelo coração. Mas a gente tem que gerar essa conexão, essa experiência e essa confiança, tá? Terceiro cliente, decisor. Aquele cliente que é objetivo, que é direto, que é prático, que ele não tem paciência para rodeio. Ele foca no resultado final, da entrega do teu produto, do seu serviço, do teu protocolo. Então, é aquele cliente ali que não adianta. Se pegar um vendedor que é devagar, quase parando, ele não vai nem dar a segunda palavra. Então, esse cliente, gente, lembra que eu falei hoje pela manhã, para quem está nos meus grupos, né? Eu falei da questão o quê? Quando eu mando um áudio para o meu cliente, eu levanto da cadeira para que eu consiga trazer um tom de voz mais assertivo e direcionado para o meu cliente, tá? Esse cliente aqui que nós estamos falando, que é o cliente sem rodeio, se a gente não tiver uma postura, uma firmeza e não enrolar o cliente, ele vai sumir, tá? Então, é de extrema importância. Não faça rodeios com o cliente, foque no resultado, sejam práticos, tá? Não adianta fazer muita pergunta para esse cliente, não adianta querer estudar muito o caso profundo desse cliente, porque ele não quer rodeio. Ele quer praticidade, ele quer entender o que ele está comprando, o que ele vai ter de valor. O que ele está comprando de serviço, qual que é o valor que ele leva desse serviço. Então, ele é prático, tá? Vá direto ao ponto, mostre as vantagens claras para esse cliente, velocidade de entrega, tanto na questão do atendimento, tem que ser rápido. Se deixar esse cliente ali esperando 20, 30 minutinhos, já era. Ele não vai ficar. Se demorar para mandar um áudio, para retornar para esse cliente, para poder fazer uma ligação, demorar para mandar uma foto para ele do seu produto, do seu serviço, um vídeo, uma prova social, ele não vai ficar, tá? Então, sejam rápidos, sejam práticos, vão direto ao ponto, tragam vantagens e a velocidade rápida, tá? Frases de impacto com esse cliente decisor. O que você quer é solução rápida, então eu consigo te garantir isso hoje. Olha aqui, Manuel, o benefício imediato, ele é esse e você terá Y e Z em tantos dias. Então, traga para o cliente, ó, meu benefício da minha entrega, ele é até 48 horas e você já terá ali até, terminando o seu contrato aqui, terminando o seu pedido aqui, eu já emito a nota, eu já te mando para a logística e até aqui o prazo que nós te passamos, você já recebe na tua casa, você já recebe na tua empresa, você já recebe ali no seu estabelecimento. Então, sejam rápidos, tá? Fechamento tem que ser rápido com gatilho de decisão. Já é tomada de fechamento. Sabe aquele cliente que a gente falou ali, que a gente gosta daquele cliente que já é rápido, direto? É esse. Esse cliente, ele não gosta de rodeio. Ele entrou porque ele já sabe o que ele quer, ele já veio decidido do que ele quer comprar. A gente só precisa do quê? De finalizar o pedido e fazer o upsell e cross-sell, tá? Ser direto com ele. E o quarto e último perfil é aquele cliente indeciso. Eita, esse aqui é aquele complicado, que precisa um pouquinho mais de técnica, que precisa um pouquinho mais de trabalhar com ele, que precisa mais gerar mais segurança, né? É aquele cliente que tem medo de errar, é aquele cliente que pergunta, mas será que isso aqui dá certo? Mas e você? O que você me indica? O que você acha que eu posso levar? Mas você acha que eu levo esse cartucho ou esse? Mas, Magda, você acha que o quê? Compensa mais eu comprar esse empreendimento aqui da Zona Norte? Mas, Vitor, você acha que eu compro aqui 50 unidades ou eu já faço 100 para poder investir? Né? Então, é aquele cliente que tem decisão. E esse cliente precisa de ser trabalhado. E esse cliente vai ter dúvida, vai ser aquele cliente que às vezes faz um pedido. Opa, mas eu queria acrescentar isso. Opa, eu fiz esse pedido, mas eu queria tirar isso. Então, esse cliente, a gente tem que ter precisão de apoio. A gente vai ter que precisar de tirar todas as dúvidas do cliente, dar direcionamento e conduzir, porque senão ele vai automaticamente não tomar a decisão de escolha, tá?
Como que eu trato esse cliente, Natália? Como que eu vou fazer com ele? Socorro. É um cliente aqui que eu tenho dificuldade. Reforce sempre. Mais um cliente que vai ter que dar segurança. Reforce para ele a segurança do teu produto, serviço. Dê 2 opções de escolha para ele. Você prefere essa ou essa? Já direcionando o teu cliente a uma opção. Você prefere levar essa caneta aqui ou você prefere levar esse lápis, Magda? Vem cá, ô João. Você prefere estar levando hoje, né? Esse protocolo aqui que você vai emagrecer 5 quilos ou esse protocolo aqui que você começa com um tratamento de 3 quilos? Vem cá, ô João, me fala uma coisa. Hoje, você que está começando a investir, né? No seu estabelecimento aí, que você vai começar a fazer suas embalagens, seus descartáveis. Hoje, você prefere levar, para você já começar. Eu tenho um lote de 1.000 tampinhas e eu tenho um lote aqui de mais de 2.000 que você já pode ter ali um estoque na tua empresa. Qual opção você prefere? Então, é aquele cliente, gente, que de fato a gente vai precisar de dar o direcionamento para uma tomada de decisão e uma tomada de escolha. A técnica do ou. Você prefere esse ou esse? Você prefere essa opção ou essa opção, tá? Frases de impacto para esse cliente indeciso, Natália. Como que eu vou tratar? Então, vem cá, Natália. Você prefere começar pelo pacote maior, mais completo, onde você tem toda a avaliação, todo o suporte, ou você prefere começar com um pacote menor para você ir experimentando e sentindo como ele funciona? Então, opção de escolha. Vem cá, ô Eva, não se preocupe, eu vou acompanhar você em cada parte desse processo. Desde a sua compra, desde a logística, desde a tua entrega, desde o pós-atendimento do seu serviço. Então, é aquele cliente indeciso, que eu preciso de direcionar ele para uma opção de escolha, e ao mesmo tempo dar o suporte, mostrar para ele que eu estarei acompanhando ele em todo o processo, guiado, tá? Então, a importância desse é sempre a gente trazer perguntas de decisões guiadas para esse cliente, tá? Então, são esses os 4 perfis de cliente. E agora eu quero ouvir um pouquinho de vocês, para poder ver o que vocês pegaram essa semana, ou o que vocês pegaram desses perfis de cliente, para a gente poder entender como que vocês estão direcionando e para poder ajudar. Almeida Móveis eu recebi aqui, já vou direcionar também para a gente poder trazer para você nesse cenário, de trazer aqui um skills melhor e até uma prova social para você, tá? Fernanda Hem. Como... Pode ser. Tá bom para você. Acertei? Fernanda, me fala uma coisa. Desses 4 perfis que eu falei aqui, o que você pegou essa semana ou até mesmo hoje? O meu perfil ele é bem um cliente bem seguro. Eu só atendo cliente por telefone ou por mensagem. Eu trabalho na TIM. Então eu trabalho na TIM. Isso. Então eu represento uma empresa que tem um marketing próprio. Não somos nós, a minha empresa pequena, que faz esse marketing. Então, eu dependo dessa entrega, que às vezes não é só eu que entrego, entendeu? Então eu venho com clientes muito insatisfeitos, inseguros, né, que não têm confiança. Então, eu tenho que trabalhar no suporte para depois vender. E outra coisa que eu falo, né, que a gente pega esse cliente aí que já vem com essa questão dessa insegurança. Primeiro ponto que eu trataria, tá, Fernanda? Em relação à TIM, é uma grande empresa. É uma empresa que está há quanto tempo no mercado, Fernanda? Há muitos anos. Então, a gente trabalha, quando a gente fala da insegurança do celular. Então, eu falo que quando a gente fala da questão da insegurança do nosso cliente, a gente vai trabalhar com ele em relação a tudo aquilo que nós construímos. Ele não tem insegurança? Ele não tem dúvida se ele segue, se ele não segue com o contrato, se ele renova ou ele não renova, ou até mesmo uma insatisfação que ele teve, uma conta que veio errada, uma conta que veio duplicada, ou a quantidade de gigas que ele teve ali no contrato dele, que às vezes não chegou na quantidade que ele precisava. Então, eu falo que você, por esse produto que você vende hoje, esse serviço, eu utilizaria muito para esse cliente indeciso a questão do quê? De valorizar a história da empresa. Né, de criar esse storytelling em cima do nome que a TIM tem. Né, eu falo, quando a gente pensa em TIM, o que a gente remete, gente? A TIM está na televisão, a TIM ela tem anos de experiência, a TIM ela tem uma alta penetração em grandes cidades e estados hoje comerciais. A gente pode utilizar todo esse contexto de história, remetendo à história da própria TIM, né, dando para ele esse suporte. Né, porque a gente sabe que o que nessa indecisão, nessa insegurança do cliente, eu quebro valorizando a minha empresa, o meu nome.
Né? Então, eu falo que se a gente está falando aqui da Natália, o que eu vou valorizar na Natália? Tudo aquilo que ela tem de história de 20 anos de carreira na área comercial. E a mesma coisa com vocês. Como vocês vão quebrar esse cliente indeciso de um produto ou de um serviço? É valorizando o storytelling da história da tua empresa. E mostrando, acontece, gente? Claro que acontece. Pode acontecer de uma fatura duplicada, pode acontecer não só com a TIM, pode acontecer com a Claro, pode acontecer com a Vivo. Isso acontece, dona Maria. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu tô aqui para poder te dar o suporte. Eu tô aqui para poder corrigir toda essa insatisfação que você tem como consumidora final. Então, é você criar essa conexão, essa história, esse contexto, para poder direcionar teu cliente mais para o fechamento. Faz sentido, Fernanda? Faz, mas é bem complicado, meu cliente. Eu sei porque eu já trabalhei na Claro de porta a porta. Ah, viu? Eu também já trabalhei de porta a porta e é muito mais fácil. E eu falo que porque daí tem a questão emocional, né, que tu se referiu. Então, no olho, eu acho mais fácil, assim, do que do telefone, tu passar confiança, prova social, eu acho muito mais fácil, assim, ainda mais que eu atendo só empresas, né. E eu falo que o quê, Fernanda? O mesmo desafio que você tem, eu já tive. Na Claro, eu trabalhei em 2016. Nós estávamos com o nosso market share lá embaixo. A CTBC, na época, estava com o market share estourado lá em cima. Sim. Né? E eu cuidava aqui de Ribeirão e todo o entorno aqui do interior de São Paulo. Você fala de onde, Fernanda? Eu falo do Rio Grande do Sul, mas o meu foco é Joinville e Santa Catarina. Perfeito. E eu falo que como que eu consegui reposicionar a marca da Claro aqui, conseguir o market share de volta, né? Passar a CTBC. Justamente criando a história. Justamente trazendo aqui Franca, interior aqui, Ribeirão Preto, nós somos muito tradicionais. Sim. Nós gostamos muito de tradição. Então, eu apelava pela tradição. Gente, olha só, a Claro que está ali na rotatória da Chevrolet. Nós estamos aqui há mais de 20 anos dentro dessa cidade. Né? Nós já estivemos casos aqui de empresas que nós estamos atendendo. Nós temos a prova social aqui dessa empresa aqui que fechou conosco, da Ferracini, da Democrata. Então, eu utilizava muito de prova social e muito trazendo a história, porque o nosso cliente, ele é totalmente tradicional aqui, no interior de São Paulo. Eu até, um dos meus produtos é renovação, então o meu cliente já é cliente, ele não vai passar para TIM. E linhas novas para clientes que já são da TIM. Então, esses são os meus produtos. Né? Então, essa até é uma história que eu não uso tanto, porque ele não está saindo da TIM. Ele só vai acrescentar. Ele vai renovar. O nosso, a gente também fazendo essa questão do market share, quando a gente fala de market share, é tanto de novos, quanto da questão do cliente que já está conosco na base, ele reativar. Para reativar, a gente também usa a tradição. Olha só há quanto tempo que você está conosco. Olha só, eu compreendo que você teve uma divergência, né? Porque às vezes tinha aquele cliente ali que ele contratava 120 megas e às vezes dava aquela oscilada ali de pico, ou várias vezes ao longo do mês caiu a conexão dele, ele já ficava puto da vida, né? Só que a gente trabalhava aqui, mas olha quanto tempo que você está conosco. Né? Olha só a história que você tem, olha quanto tempo nós estamos no mercado aqui da região. Né? Então, eu usava muito dessa história da tradição, independente se era para novos ou independente quando era renovação. Tá? E sempre mostrando, equiparando sempre tudo que ele teve de benefício e colocando, às vezes, os problemas que ele teve ao longo do percalço. Quem nunca teve problema com telefonia aqui, né, gente? Isso é normal. Só que eu preciso de identificar qual que é o benefício da empresa que eu estou. Né? Peraí, eu estou ali com a Fernanda há mais de 5 anos. Eu estou ali com a Fernanda há mais de 10 anos na empresa. Então, peraí, vamos colocar na balança, Fernanda. Tá, você teve esses problemas, teve falha de comunicação, teve falha de entrega, teve duplicidade da proposta, teve alguma coisa que... Até ele me trazer esses problemas demora também. Demora, é claro. É que tem várias pessoas que atendem essas empresas, né? Não é só a Fernanda. Ligam diversas outras empresas, presencial ou por telefone, e aí liga a Fernanda, mas muitas vezes eles já têm, essas empresas já têm atendimento pela TIM, né? Sim. Mas eu falo que assim, que é sempre bom. Quanto mais a gente usar de técnica com o nosso cliente, melhor é. A gente só precisa de fato, igual você me trouxe, entender teu perfil de cliente para que você possa direcionar. Exatamente. E eu falo que a história, independente de onde você está, produto, serviço, ela sempre é importante, tá? Mas tenho certeza que você vai arrasar aí, Fernanda. Sucesso para você nas vendas. Valeu. Vamos lá para o próximo aqui, de Inner. Ricardo, é isso? Só o microfone que está desligado. Jenner, Ricardo. Tá aí ou não? Oi.
Oi, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo ótimo. Ricardo, me conta uma coisa. Desses 4 perfis, o que você pegou essa semana? Todos. Aqui E a como gente que você não, lidou com esses clientes? aqui a gente não tem, vamos se dizer assim, saídas para fugir desse tipo de cliente. Quem mexe com atendimento, principalmente no âmbito do turismo, de Você é do clientes. turismo? Você é da Natan ou não? Isso, Você é da junto com a Natan? Natana. Ah, Isso. tá. Para quem mexe com o ramo, principalmente aqui do turismo, a gente tem de todos os tipos desses aí que você falou e até mais. Do indeciso, do deciso, do complicado, do fácil, daquele que sabe o que quer, daquele que não sabe, do cliente qualificado, do desqualificado, que a gente tem tudo. E assim, Eu falo. é sempre mudando não só o tato, não só o tato que eu falo assim, como lidar, né? Mas buscando ali já, às vezes até com os companheiros aqui do lado, aí, você já atendeu assim já, então bora ver aqui, e assim vai indo. Eu falo que o Porque mais importante nesse contexto é não desistir do cliente, né? Ele não pode desistir. tem hora que dá vontade, mas a gente precisa, não tem como, né? Tem cliente que você passa todo o informativo para ele aqui, hoje, amanhã ele quer saber tudo de novo. Você fala, não, às vezes a gente, esse dia até É brinquei. brincadeira, né? Você Brincadeira fala, não, nesse cliente, isso aqui é um teste, eu tenho certeza que isso aqui é um teste, é alguém que está mandando mensagem para fazer um teste aí com a gente, mas é igual eu falei, é saber conversar, entender e tentar resolver aquilo do jeito que ele quer, né? Resolver o problema e entregar ali a solução do jeito que ele deseja. Exatamente, é sobre isso, né, gente? A gente tem, nós como vendedores na ponta, tem muita resiliência, muito, né? Eu falo que os pontos principais aqui é a gente saber tratar, conduzir e entender. Que muitas das vezes a negativa do cliente não é negativa para o Ricardo, né? Não é negativa para a Kelly, né? É para a questão do que? Às vezes uma insegurança, uma incerteza do nosso cliente, porque é o perfil dele, né? Como nós temos o nosso perfil comprador, nosso cliente na ponta ele tem o perfil dele. Só que a gente precisa sempre trabalhar com essa venda consultiva, direcionar, né, trazer ele, mostrar para ele como que a gente segue, dar a condução para ele nessa indecisão dele. Então, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente entende do perfil, melhor fica o nosso direcionamento para que ele se torne mais assertivo, direcionado e que a gente consiga ter uma melhor conversão, tá? Então, time, é sobre isso. Vamos aplicar isso, tá? Vamos colocar em prática, vamos entender, ouvir e posicionar e alinhar, direcionar com o nosso cliente, para que a gente consiga trazer uma melhor conversão. Sara, e peraí, gente, que a gente vai tirar foto, tá? Peraí. Sara. Oi. Oi. Boa tarde a todos. Boa tarde. Adorei a energia, já parece ser uma mulher de energia, hein? Então, eu gostaria de pedir uma ajuda nesses pacientes faltosos. Teria alguma estratégia para isso? Claro que tem, paciente faltoso. Eu sempre gosto de mandar uma confirmação. Eu gosto de uma confirmação de 2 dias. Primeiro, 2 dias antes, mostrando para o paciente, Sara, nosso encontro é amanhã para a sessão. Qual protocolo que você vende aí, Sara? Estética. Estética, tá. Então você faz aí corporal, facial, emagrecimento, tudo? Sim, tudo. Tá. Então vamos pôr que é um cliente de enzima, tá? Então, Sara, eu tô passando aqui para poder confirmar. Amanhã é o nosso encontro, para que você faça aqui 2 dias antes, né? Para que você faça e tenha seu protocolo aqui de enzimas. Conforme você me falou, estou ansiosa para poder te atender e trabalhar com toda essa satisfação que você tem hoje, para que a gente consiga ali trazer para você, né? Essa eliminação da pochete que você me trouxe, para que a gente possa trazer os resultados conforme você necessita. E um dia antes, eu sempre mando uma prova social. Sara, passando aqui, mais uma vez, só que hoje eu só quero te lembrar do nosso compromisso, te mostrar aqui alguns antes e depois, para que você possa ver o que você vai ter hoje na sua consulta. E eu sempre gosto de trabalhar com esses 2 dias de confirmação. Um dia relembrando em cima, né, do que trouxe ela para mim, e o segundo com a prova social, porque eu desperto interesse e, ao mesmo tempo, eu reforço o compromisso com ela e mostrando, de fato, prova social. Eu gosto muito de utilizar isso, porque a gente diminui a nossa taxa de não comparecimento de uma avaliação, sessão ou protocolo. Dúvidas? Não, perfeito. Obrigada, tá? Usa o antes e o depois, porque dá muito certo. O antes e depois a gente não usa só na venda. A gente tem que usar na avaliação também e na sessão. Tá bom. Obrigada.
Imagina. Pessoal, vamos todo mundo abrir as câmeras, eu quero tirar uma foto. Dia 16, virada de quinzena, semana do cliente, nós temos tudo. E outra coisa, nós estamos no último quadrimestre do ano. É o melhor quadrimestre comercial. Então, vendedor que gosta de ganhar dinheiro, gente, agora é a hora de ser produtivo, de entregar. Que agora vocês vão ter um bom comissionamento, tá? Então, foco total. Então, vamos lá. Só Natana, porque para mim na minha tela aparece você. Você conseguir ligar a câmera. Thalita Vieira também você conseguir, porque aparece para mim, para a gente poder tirar a foto. E vamos fazer o seguinte, que eu gosto para nossas fotos. Todo mundo assim, ó, energia de entrega. Vamos lá. Ó, bração aqui. Quem tem muque mostra, quem não tem mostra mesmo assim. Vem cá, Ricardo. Me ajuda aqui, Ricardo. Vamos embora. Vamos lá. Ah lá, ele tem muque e tá escondendo. Eu não tenho. O meu tá fraquinho aqui. Tô precisando de ir pra estética. Vamos lá. Vem cá, cuidar SMS. Vem comigo. Natana, vem comigo. Isso aí. 3, 2, 1. Bora bater meta, time! Boas vendas! Tchau, tchau! Valeu, valeu.